E aí galera, Giroflu na área, seu giro de notícias do Fluminense, e aí como é que estão? Antes de começar o vídeo, queria deixar aí o pedido, né? A cada torcedor tricolor que está acompanhando esse vídeo, que deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seu amigo tricolor para que a gente possa, né, manter esse canal, compartilhando ideias, fazendo aquela resenha sobre os jogos. O Fluminense está aí para estrear na Libertadores. Vamos acompanhar. Então, galera, final da data FIFA, o Fluminense, né, se preparando para a estreia na Libertadores da América contra o Alianza Lima, lá em Lima. Jogo às 9h30 da noite, na quarta-feira que vem. E as notícias, né, são em torno dessa estreia e também um pouco sobre essa data FIFA. O Fluminense não tem jogado, né, até porque também não vai disputar a final do Carioca. Mas os jogadores do Fluminense estão aí com suas respectivas seleções jogando. Teve o André que entrou, né, na partida contra a Espanha, né? O Dorival Júnior colocou ele no segundo tempo. Ainda está se ajustando com o esquema do Dorival. O Dorival tem uma forma diferente de pensar o futebol, um pouco mais pragmática, mas também ele tende a ter um bom trabalho. Teve, né, mudou algumas peças, enfim. Mas o destaque que fica para essa data FIFA, sem dúvidas, é o John Arias. John Arias, como eu já falei, está sendo especulado uma possível transferência dele para o futebol europeu. O Fluminense até melhorou, né, o seu salário, não foi renovado o contrato, mas foi melhorado o salário para valorizar como tal jogador que para mim ele é o melhor jogador do elenco, disparado, o melhor jogador. O André, ele acredito que tenha mais potencial, até porque ele é mais jovem, ainda pode ser moldado por outro técnico, por outro trabalho, ter um grupo que o favoreça também, melhor em aspectos esportivos, técnicos. E o Ares, ele é um cara que ele tá mais fechado, entendeu? Ele pode melhorar, pode em outro trabalho até, mas hoje, falando do cenário atual, o Ares para mim é disparadamente o melhor jogador do Fluminense. E tanto é que, por exemplo, ele é o titular da Colômbia e teve a atuação destacada, né, na vitória contra a Romênia, jogo disputado na Europa, né, que a gente sabe quando é um jogo ali dentro da Europa, ele tem mais visibilidade. Então isso também pode ser um fator importante, né, para possíveis olheiros estarem observando ele. E marcou um gol, inclusive a própria imprensa local colombiana destacou a atuação dele como um grande jogador ali naquele esquema. E é uma seleção que tem grandes jogadores, como o caso do James Rodrigues, tem o Luiz Dias, que é o melhor jogador talvez do Liverpool atualmente. Mas ele tem se destacado no meio desses grandes jogadores. E é preocupante para o Fluminense, né? Tanto porque o Fluminense pode perder essa peça que dificilmente irá repor. Muitas pessoas até elogiam bastante o Fluminense pela essa contratação, porque quando ele foi contratado ele não era nenhum grande destaque. Era visto como um jogador importante, mas nada que chamasse tanta atenção. E foi contratado, engrenou, deu certo. Porém, o Fluminense só adquiriu 50% dos direitos federativos do atleta. Ou seja, toda e qualquer venda que aconteça, o Fluminense irá ficar apenas com 50% do valor. E é preocupante, né? Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Eu acredito que essa transferência irá acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas o Ares, ele é um cara muito respeitoso com o Fluminense, isso é verdade também. E outra notícia importante, o Fluminense renovou o contrato com o seu zagueiro Felipe Andrade. Felipe Andrade, que é cria da base de Xerém. E isso é muito importante porque o Fluminense tem que dar, na verdade, essa atenção aos seus jogadores da base, até porque a base do Fluminense foi o que salvou o Fluminense durante muitos anos. A gente pegar aí um recorte recente de 3, 4 anos anteriores, o Fluminense
passou por maus bocados e a base do Fluminense sempre trazendo peças que foram importantes para um campeonato, para se manter bem colocado em uma determinada posição da tabela. E muitos desses jogadores saíram do Fluminense e foram para times da Europa, hoje já estão em outros times pelo Brasil. Ou seja, é uma base que rende bons frutos. E isso é importante porque o Fluminense, por exemplo, o contrato dele se encerraria em 2025, o Fluminense se estendeu para 2026. E é importante que o Fluminense tenha esse cuidado, possa dar essa atenção a jogadores também como Arthur, Cauã Elias, Isaac, o próprio Iago também, que está emprestado para o Nova Iguaçu, é um destaque daquele time e é jogador pertencente do Fluminense. Que o Fluminense possa dar oportunidade a esses jogadores, porque esses jogadores podem eventualmente assumir o papel de destaque. O próprio André, o Alexander também, eu nem falei tanto do Alexander, porque o Alexander, a gente sabe, ele era titular do Fluminense no começo do ano passado. Teve aquela contusão no jogo contra o Cruzeiro, infelizmente. E dali então ele não conseguiu mais se firmar como ele era uma peça fundamental para o Fluminense. Ele cai ali, ele era volante junto com o André. E muitas das vezes ele cai ali pela lateral, fazendo aquele papel de lateral esquerdo no lugar do Marcelo. E era uma peça fundamental, inclusive foi importantíssimo para a conquista do Campeonato Carioca. Então esses jogadores são muito importantes e eles podem ser fazer parte, né, do elenco do Fluminense nos próximos 2, 3 anos. E foi definido o árbitro, né, do jogo contra o Alianza Lima, lá em Lima. O Fluminense enfrentará a Alianza Lima às 9h30 da noite, na quarta-feira. E é Andrés Matonte, do Uruguai. Esse árbitro ele já apitou os jogos do Fluminense, inclusive o jogo contra o Olímpia, né, o primeiro jogo lá no Maracanã, onde o Fluminense venceu por 2-0. E foi um árbitro, teve uma atuação ok, ele não teve nenhuma contribuição para uma falta ou lance importante que possa ter prejudicado a equipe do Fluminense ou do Olímpia. Então, um bom árbitro, aparentemente, e esperamos que o Fluminense tenha uma boa estreia. Então é isso, galera. Quem tiver gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e seu comentário. Você concorda com o que eu disse? Quem quiser também deixar aquele feedback ou então uma crítica, uma sugestão, estão todos à vontade. Saudações tricolores!